Boa noite, amigos. Muito boa noite. Olha, vem aí a prova pedestre, 2 corridas de 4.000 e 8.000 metros, as provas promovidas pela Unifil. Faça a sua inscrição e participe. E uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou o seguinte, sobre qual a qualidade da Mulher Maravilha que as mulheres gostariam de ter. E deu o seguinte resultado: o laço da verdade. Porque ela tem um laço, se o cara que ela prende é a Mulher Maravilha, ela é do bem. E o cara que ela prender e não falar a verdade, ela joga o laço no cara, o cara fala a verdade. Esse laço da verdade, as mulheres responderam que todas gostariam de ter. Interessante isso. Muito interessante também é você ir aqui em Londrina, é verdadeira. As lojas da Hashimitsu, né? Aquele doce saboroso, salgado gostoso, aquele lanche que você prefere, está lá, esperando por você. Hashimitsu. O Ateliê de Delícias Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas espalhadas pela cidade, inclusive no Shopping Catuaí. E sempre com uma linha completa de produtos irresistíveis. Venha conferir. E o Yacht Clube de Londrina está fazendo as reservas de mesas e convites para o seu jantar dos namorados, que promete ser bastante concorrido. No Jinjin você come a melhor comida chinesa de toda a região. Jinjin, o momento mais gostoso do dia. Jinjin, pode ser a sua hora do almoço. Jinjin, sozinho ou com família. Jinjin, na Jinjin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Jinjin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Jinjin. Seu momento de sabor. Estamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana, nosso advogado, um dos mais brilhantes juristas do Paraná. E aqui está com a gente. Doutor Viana, boa noite. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Se o Milanês estivesse vivo, ele diria que esta reunião, essa sessão de hoje, que começou às 7 horas da noite, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, seria uma espécie de embromation. Ele falava isso, né? Embromation. A verdade é o seguinte: a experiência que nós brasileiros temos, principalmente quem mexe com o judiciário, sabe que os tribunais superiores, principalmente os tribunais superiores, aqueles que estão em Brasília, eles só gostam de julgar a causa que o povo já julgou. Eles gostam de ser a favor da opinião pública. Então, se o povo estiver na rua pedindo a prisão de uma pessoa, eles dão. Se não tem prova nos autos, mas eles querem, o povo quer a condenação, eles dão. É o caso do Lula. Se tem prova, não tem, aquilo que está lá no processo, pouco importa. Não importa. O povo já está condenado pelo povo e o tribunal vai condenar. Pela voz das ruas. Pela voz das ruas, isso mesmo. Então, agora, quando há resistência do outro lado e a opinião pública está dividida, como o caso do Temer. Uns querem que ele seja defenestrado, e outros, principalmente a esquerda do PT. E outros querem que, apesar de tudo que ele aprontou e das provas que estão aí, é melhor que ele continue. Então o povo está dividido, o tribunal fica dividido e ele não põe a mão. Ele não vai, como disse o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE, mandou um recado para a população esses dias, pela imprensa, dizendo o seguinte: o tribunal não vai resolver problema que os políticos criaram. O que significa? O tribunal não vai caçar ou manter ele lá, sujeito a desgaste, um problema que os políticos, o Congresso criou. Esse problema é do Congresso. O Congresso, se quiser tirar o Temer, tira. Se quiser fazer CPI, faz. Se quiser afastar, isso é tudo problema do... Porque o judiciário, pelo menos no TSE, não vai. Não vai. Então, o que vai acontecer? Um voto aqui a favor, outro contra, para dar a sensação de empate. Vai começar assim. Um contra o Temer, o segundo já está acertado que é a favor. Para dar a sensação de empate e o povo ficar... E essa lenga-lenga vai. É diferente
por exemplo, do mensalão. O mensalão o povo queria que julgasse. Sim. Então, independente de ter prova ou não ter prova, tem caso lá que foi condenado sem prova e tem outros que foram absolvidos com prova. É assim que é o judiciário. Só que é o que o povo quer. Vamos ver o que o povo quer. É assim. O juiz, o Moro, por exemplo, ele vai nas redes sociais e pede apoio. Como pede apoio? Ele tem que ver se tem prova nos autos e julga. É a função dele. É a função dele. Não tem que pedir apoio. Quem pede apoio é senador, é deputado, é político, é governador. Que A pede esposa apoio. dele pediu apoio para ele. Ele lançou agora a candidata a Senado pelo Paraná. Ela? Ela. Senadora, estava na cara, né? Que ela ia aproveitar isso. Quando ela começou a aproveitar e se promover, né? Estava na cara. Então, o que a gente critica não é se o Moro está limpando ou levantando a bandeira da Lava Jato, não é isso. Isso aí é uma coisa que o judiciário tem que fazer mesmo. Mas a crítica que os jurídicos fazem a ele é isso. E para pedir apoio, olha, eu quero condenar, não tenho prova, mas eu preciso do apoio do povo, senão ele não vai ser condenado. Como assim? Ou tem prova ou não tem. Ou é justiça ou não é. Para todo mundo, ou é justiça ou não é. Então tá certo, a mulher dele vai ser senadora, ele pode ser presidente da República, ele pode ir para a ONU como embaixador, mas não como juiz. Como juiz é um péssimo juiz falar isso. Está estragando a magistratura ao pedir apoio para o povo. O povo não tem que apoiar nada, não tem que apoiar um juiz. Quem tem que apoiar a decisão do juiz são os fundamentos da sentença. Então não pode vir com aquela história, eu não tenho prova nos autos, mas tenho convicção de que ele é réu, de que ele é culpado. Isso não existe no nosso sistema. Sob pena de, amanhã ou depois, a senhora, o senhor que está me ouvindo, e bater lá no meu escritório e falar, doutor, estou sendo acusado injustamente, eles não têm prova de nada, e diz que eu sou culpado. Porque diz que o juiz tem convicção, ele é vizinho lá, não sei de quanto, e diz que tem convicção. O que é isso? No TSE são sete ministros. ministros. 7, o presidente e mais 6. 7 ministros. 3 do Supremo, 2 do STJ e 2 advogados nomeados ministros. Na capa da Veja, tem uma matéria que eles dizem que é exclusiva. O futuro de Temer depende deles. Um é o Rodrigo Rocha Loures, o deputado da mala. E o outro é o coronel João Batista Lima Filho, acusado de receber propina para o Temer. Acusado. Mas ninguém provou ainda nada. Está aqui na capa. Isso também não vai adiantar nada. Não. Acho que com o coronel não, mas o Rodrigo Rocha Loures vai abrir o bico. Vai, né? Vai. Isso aí é o sistema medieval ainda. É de tortura. Põe um cara desse, bem criado, nasceu rico. Milionário. É rico, milionário a vida inteira. Curitibano. Aí põe o cara lá sozinho no buraco na cela da Polícia Federal. É maltratado, come repolho, lavagem, não tem banheiro. Não tem pia. E tem que pedir pelo amor... Não tem chuveiro, não tem nada. Não tem. Água fria. Ele tem dor de barriga, ele tem que pedir pelo amor de Deus pro carcereiro tirar ele de lá e levar. Isso o carcereiro não está à disposição dele. O carcereiro fala, agora não. Vamos esperar no final da tarde que troca meu turno, coisa. É assim. O cara tem que fazer no cantinho da cela. Isso é medieval, doutor. Pegar a marmita, fazer dentro da marmita, embrulhar lá. Isso é medieval. Aí o cara fala assim, fala do Temer, fala da sua mãe, fala que a sua avó era bandida. Ele, onde é que eu assino? É isso aí. Se eu fosse advogado desse Rodrigo, desse rapaz, que me parece gente boa, pelo que a gente conhece, ele inclusive tem propriedade em Londrina, aqui a família dele. Tem. Então, os amigos que conhecem ele, que a repercussão é que ele é gente boa, um cara bacana e tal. Só que, se eu fosse advogado dele, eu já falava logo, meu filho, fala o que tem que falar, inventa mais um pouco, fala que o Lula também está envolvido, fala que o Macri está envolvido, e põe todo mundo e vai embora nos Estados Unidos. Põe todo mundo no balaio e se manda. Vai, fica com o teu patrimônio, com o dinheiro e vai morar nos Estados Unidos. Como fez o Wesley e o irmão. Por que não? Aliás, o Wesley. Tem um cantor chamado Wesley Safadão. E agora o irmão do Wesley, o apelido dele é Wesley Safadinho. Safadinho. Vou te contar. E olha, isto é, não me arrependo do que fiz. E teria dito o Temer, duvido que o Rocha Loures vá me denunciar. Ele
Se ele disse Não, isso, ele não disse isso. Ele porque não... estaria se denunciando, né? Não, ele não Autodenúncia disse jamais, isso, né? Isso ele não disse. É. Como é que ele vai falar? Duvido que ele vai me denunciar. Não, primeiro que é um desafio, né? E segundo que ele tá dizendo que tem o que delatar. É que o cara não vai fazer. Não vai fazer. É igual o réu que fala assim, duvido que ele vai arrumar prova contra mim. É porque tem prova, é a polícia que não está conseguindo arrumar. É um discurso errado. É verdade, é verdade. Doutor Viana, para encerrar, o IPEA divulgou que as 2 cidades mais seguras do Brasil são as catarinenses Brusque e Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, que fica ao norte. Brusque não conta porque não tem nada lá. Agora, Jaraguá tem 170 mil. Jaraguá, sim. Colonizado por alemães, poloneses e italianos. É. Será que é mais cultura, mais policiamento, mais... Será que... Você precisa ver o método. Mais emprego? Não. Também tem isso. Não. Não? Para mim é o método. É o método de coletar dados. Você pode coletar do jeito que você achar melhor coletar. É verdade. Né? O Alckmin em São Paulo disse que o homicídio caiu em São Paulo. Caiu porque a forma de coletar é diferente. Só por isso. Porque confronto em São Paulo não é homicídio. Confronto. Confronto não é. Quando morre no hospital, morreu, por exemplo, em São Bernardo do Campo e trouxe para São Paulo, aí não registra nem São Bernardo nem lá. Porque o homicídio não ocorreu em São Bernardo. E a morte ocorreu em São Paulo, no pronto-socorro. Então, não é morte em São Paulo. Então, não consta nem aqui e nem lá. E assim por diante. Aí eles falam assim, matou para roubar é latrocínio. Então, já saiu da estatística do homicídio. Isso é Mandrake. É governador Mandrake. Então, eu não sei, não conheço essa pesquisa lá de Jaraguá, mas para dizer do que a IPEA, cidade... Instituto... mas isso tem método. Isso é igual a eleição. É verdade. Tem métodos. Doutor Viana, muito obrigado, um abraço grande, boa Obrigado. semana. Vamos aguardar o desfecho. Vamos aguardar o desfecho no TSE e vamos ver. Vamos ver. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e Otávio Scandelai, que está indo para Atlanta, nos Estados Unidos, na Convenção Mundial do Rota Internacional. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Private Motel, suítes diferenciadas que combinam modernidade e sofisticação na medida exata para proporcionar prazer com muito estilo. privatemotel.com.br, PR 445, próximo ao Parque Ney Braga. Ok, na sequência do programa Militão e Militão, quero lembrar que nesse mês de junho, a partir do dia 14, tem a Expo Japão, né, o tradicional evento da CEL, e mais uma vez a presença da Hashimitsu, que é uma das referências da feira, né? Inclusive a diretoria da CEL fez questão de convidar o Nilo Kato para que mantivesse, né, mais e mais essa edição, a Hashimitsu lá na Expo Japão, que é um evento que atrai um grande número de pessoas na CEL durante de 14, se eu não me engano, a 17 de junho. Você que gosta, tem muita coisa interessante lá na Expo Japão. Fique com a dica de inglês da FD English. Ok, mais um vídeo com o nosso teacher original da Austrália, o Teacher David.
Teacher David, essa pergunta eu acredito que é muito comum. Você consegue realmente ver os cangurus lá na Austrália? Quando você estiver dirigindo pelas rodovias do interior da Austrália, eles cruzam a estrada a qualquer momento, sem olhar os carros. Um red canguru, o canguru vermelho adulto, que é a maior das espécies, chega a uma altura de 2 metros, pesando quase 100 quilos. O canguru é o símbolo da Austrália. Você sabe por quê? O canguru e o emu são os 2 animais que foram escolhidos para representar a Austrália, porque esses 2 animais não conseguem andar para trás. O emu é um pássaro grande e largo, não voa, é o segundo maior pássaro do mundo, depois do ostrich, o avestruz. Então o emu, ele não voa e não anda para trás? Sim, mas eles viajam grandes distâncias e correm muito rápidos, até 50 km por hora, o que significa dizer que eles são mais rápidos que o Usain Bolt. Essa foi a dica de inglês com FTTV. E agora vamos conversar com Otávio Scandelai, que é comentarista do programa Militão e Militão e traz a série Sucessão Familiar. Como está, Scandelai? Muito bem, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você, então, que está nos ouvindo e vendo. Mais uma vez, é bom estarmos aqui, né? E, como sempre dissemos, poder falar, que já é uma coisa, né, Marcelo? É verdade. Temos a liberdade de expressão, essa é uma das coisas boas desse país. Mas é isso. Falarmos de sucessão familiar, nesse tempo conturbado, nesse tempo hoje moderno, diferente, em que muitas vezes até nós aqui estamos falando alguma coisa que talvez, né, você que é nosso especialista, você, Marcelo, talvez até seja do nosso tempo, do tempo que nós éramos mais jovens, não que não sejamos jovens hoje, né? Tá. Nós éramos com menos idade. E de fato era muito diferente aquele tempo, Marcelo. Certo. Era muito diferente. Tá? Mas para começar o programa, então, eu gostaria que você fizesse a leitura, Marcelo, dessa mensagem que o Silas inseriu no boletim do Rotary Club Londrina Sul, na quarta-feira passada, que vem exatamente de encontro que nós estamos falando aqui, todo esse tempo, talvez aqui resuma muito bem. Vamos lá, Marcelo? Então vamos lá. Chama Sábio é quem a simplifica. Ele diz assim: Dona Maria Giló é uma senhora de 92 anos, miúda e tão elegante, que todo dia às 8 da manhã ela já está toda vestida, bem penteada e discretamente maquiada, apesar de sua pouca visão. E hoje ela se mudou para uma casa de repouso. O marido com quem ela viveu 70 anos morreu recentemente e não havia outra solução. Depois de esperar pacientemente por 2 horas na sala de visitas, ela ainda deu um lindo sorriso quando o atendente disse que seu quarto estava pronto. Enquanto ela manobrava o andador em direção ao elevador, dei uma descrição do seu minúsculo quartinho com cortinas floridas. Ela me interrompeu com o entusiasmo de uma garotinha que acabou de ganhar um filhote de cachorrinho. Ah, eu amo essas cortinas. Dona Maria Giló, a senhora ainda nem... Não, ele dizendo agora, né? Dona Maria Giló, a senhora ainda nem viu o seu quarto. Isso não tem nada a ver, ela respondeu. Felicidade é algo que você decide por princípio. Se eu vou gostar ou não do meu quarto, não depende de como os móveis estão arrumados. Vai depender de como eu preparo a minha expectativa. Eu já decidi que vou amar. É uma decisão que tomo todo dia quando acordo. Sabe, eu posso passar o dia inteiro na cama, contando as dificuldades que tenho em certas partes do meu corpo que não funcionam bem. Ou posso levantar da cama, agradecendo pelas outras partes que ainda me obedecem. Simples assim? Nem tanto. Isso é para quem tem autocontrole e todos podem aprender e exigiu de mim um certo treino pelos anos afora. Mas é bom saber que ainda posso dirigir meus pensamentos e escolher os sentimentos. Calmamente ela continuou. Cada dia é um presente e enquanto meus olhos se abrirem, vou focalizar o novo dia, mas também as lembranças alegres que eu guardei para esta época da vida. A velhice é como uma conta bancária, você só retira aquilo que guardou. Isso serve para qualquer idade. E é bom depositar muita alegria na nossa conta de lembranças. E, aliás, obrigada por esse seu depósito no meu banco de lembranças. Como você vê, eu ainda continuo depositando e acredito que, por mais complexa que seja a vida, sábio é quem a simplifica. Disse a Dona Maria Giló. boa história. Precisa falar mais, Marcelo? Não. Hein? Muito bem.
vamos falar, tecer algum comentário sobre realmente essa leitura, né? E depois então a gente fala da nora, porque hoje nós programamos aqui falar sobre a mãe e o pai do marido da nora. Opa! Tá? Como é que ele vai se portar, como é que ele se porta, tá? Você, jovenzinho, falei que volta a reprisar. Primeira coisa que você tem que saber e analisar com muita propriedade se esse teu menino, tá, será um bom menino. Olhe como ele trata o pai e a mãe dele. Primeira pista aí para. Essa é a primeira pista que você tem que ter. Se o elemento, vamos chamar elemento aqui, né, tá? Se o teu escolhido trata mal pai e mãe, pode esperar, filha. Você vai ter um problema sério lá pela frente. Mas não é essa a questão. A questão é, o que disse mesmo a da Maria Giló aí, né? Sábio é quem a simplifica. Sábio quem simplifica a vida, tá? Então, e simplificar a vida efetivamente é nós termos, guardar para a velhice, para a nossa caminhada, Marcelo, o nosso rim. Não sei se vocês sabem, o rim é um depositário de felicidade, de tristeza, muito bem, e de reserva para a velhice. Ora então, se nós comermos agora um alimento muito salgado, tá? Alimentos que não faz bem para o nosso corpo, e nós tivermos que usar dessa energia que os nossos rins guardam para a velhice, lá na frente faltará dinheiro, tá? Dinheiro não, faltará saúde, tá? E também faltará dinheiro, porque não haverá disposição para fazer nada. Para fazer nada. Em não havendo disposição para fazer nada, a conta bancária, não só como ela diz ali, da energia, a conta bancária também ficará pequena. Então, consequentemente, vocês terão problema. Então, dá realmente para a gente começar a analisar o filho, tá? Com o caminhar, com os procederes do pai e da mãe dele. Opa. Marcelo, como é que você entende isso daí? Como é que é isso? E como é que se pode fazer? Como é que se calcula isso? Você prismou por isso ou não? Já faz bastante tempo, hein? Mas... Já faz tempo, né, Marcelo? Mas acho que é possível, sim, que é possível fazer isso sim, porque quando o cara namora, né? Vamos falar da moça. Sim. Ela namora. Falando da nora aqui. Ela tem condições sim de ver o comportamento do casal, né? O tratamento do casal entre si e com os filhos também. É possível ela fazer uma análise sim. Porque ninguém esconde, né? Pelo menos não por muito tempo, a forma como trata a esposa, nem a esposa esconde como trata o marido. Pode assim, num evento, lá convida para almoçar tal, esconde por umas 2 horas. No segundo almoço não esconde mais. Não esconde mais, não tem jeito. Tá. Então, nora, nós estamos falando de você, tá certo? Por isso nós estamos falando. Então, você observou bem o pai, a mãe dele, como é que ele é, tá? Vamos ficar um pouquinho também na leitura e lembrar, mais uma vez, cuide da sua saúde, cuide do seu alimento, cuide da sua vida. Nora, a mulher, que ela tenha a facilidade de puxar o homem, Marcelo. É verdade, tá? A mulher é que puxa. A mulher é que puxa, não adianta a gente dizer que não, que isso é bobagem. A mulher realmente, ela tem esse dom de guiar o lar, guiar a família. Veja que missão nobre que você tem, que coisa bonita que é tudo isso. Mas é preciso maturidade, é preciso responsabilidade, não se pode brincar, porque lá na frente faltará. E não se esqueçam também, tá? Vamos voltar. A gente já está repetindo hoje muito que já falou, mas a questão financeira. Guarde um dinheirinho lá para frente. Você não pode gastar tudo o que você ganha hoje. E nem eu, ninguém de nós. Todos nós temos que fazer uma reserva de energia, uma reserva financeira,
porque é mais ou menos como dois pés. A vida, tá, e a financeira devem caminhar juntos, senão lá na frente você ficará capenga. Então, você que é nora, você que é pai e mãe, procure, se possível, dentro do máximo possível, viver em paz e casar e durar um casamento de 70 anos, como a dona Maria Giló e tantas outras pessoas que ainda têm esse tempo de casamento. Mais uma vez, então, nosso muito obrigado, boa noite, até terça-feira, outra terça-feira, que a semana que vem o Marcelo fará um programa diferente aqui. Muito obrigado, boa noite e até lá. Boa noite para todos.